Olá, queridos, boa tarde, graça e paz. Como é bom estarmos juntos novamente na presença do Senhor, cada um no seu cantinho, cada um no seu lar, nessa nossa versão online de culto, mas certos de que o Senhor nos tem mantido como igreja, unidos em comunhão, fortalecidos, alegres, apesar das dificuldades, com essa vontade que não cessa de cantar, de louvar, de bendizer ao nosso Deus. O que nós fazemos nada mais é que aquilo para o qual nós fomos criados, para aquilo para o qual nós fomos formados, que é bem dizer ao nosso Deus, que é glorificá-lo. O salmista diz no Salmo 92, que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Que as nossas canções, que os nossos acordes, que as nossas notas, todos tenham como único propósito louvar e bendizer ao nosso Deus. Que Ele continue sendo o centro, a razão do nosso louvor e que nas nossas vidas Ele tenha sempre lugar de destaque. Entronizamos o Senhor neste lugar de adoração que estamos fazendo, cada um no seu lar, mas unidos como igreja fazemos aqui um lugar de adoração e entronizamos o Senhor neste lugar para receber o nosso sacrifício de louvor. E é por isso que nós podemos cantar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criastes, por amor nobre se fez. Louvemos o Senhor dizendo: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, para mim, para mim. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Meu louvor e adoração são somente para ti, Jesus, e o meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer, exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Meu louvor, diga. Meu louvor e adoração são somente para ti, Jesus. Ao Senhor eu venho oferecer, exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação.
adoro. Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és digno. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso bem-dizer tem no Senhor a única motivação. Louvamos a Ti, porque Tu és digno de receber toda adoração e todo o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja louva e bendiz o Teu nome. A Tua igreja, lavados e remidos pelo Teu sangue, cidadãos dos céus, são aqueles que hoje se reúnem aqui, Deus, para louvar e bendizer a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e porque Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tudo isso nós fazemos em louvor a Ti e agradecidos a Ti, em nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Próxima e última canção de hoje, e ela se chama Deus Forte, é uma canção que eu gosto muito, uma canção leve, gostosa de cantar, eu sei que vocês gostam também, e ela utiliza expressões, palavras, substantivos, adjetivos no hebraico para falar de qualidades do nosso Deus, para descrever o nosso Deus naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo, porque o nosso Deus é eterno, o nosso Deus não passa, Ele é fiel, e nós glorificamos o nome desse Deus com esta canção, e eu quero convidar você a cantar ela junto comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está.
eu, Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Aleluia. Amém, queridos. Assim nós encerramos esse período de louvor ao Senhor com canções. Que o Senhor continue nos abençoando e agora na ministração da sua santa palavra, que Ele venha falar conosco, que Ele venha tratar conosco, nos fortalecer, nos edificar para a honra e para a glória do seu nome. Um grande, fraterno beijo, abraço em todos vocês e que Deus continue nos abençoando. Amém. Olá, tudo bem, amados irmãos? Que bom, né, estarmos aqui mais um domingo para glorificar e santificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então eu te peço que você hoje daí possa estar orando comigo daqui sobre a nação, amém? Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor, estarmos aqui reunidos, Deus, juntos em oração, Deus, pedindo, Senhor, misericórdia, Senhor, pela nossa nação, Senhor, pelo nosso mundo, pelo nosso país, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, das vidas dos nossos governantes, Deus, que o Senhor dê seguimento, sabedoria para eles, Deus, que possamos juntos, Senhor, enfrentar esse momento tão difícil, Senhor, onde tantas vidas já foram perdidas, tanta família ficaram sem seus entes queridos, Senhor, desemprego, Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, as famílias brasileiras, a família de todo mundo, de todo o país, Deus, fique conosco, Senhor, nos dê seguimento, sabedoria, Senhor, cuida de nós, Deus, e que possamos logo, logo, Senhor, passar por tudo isso, dando glória e graças a Deus, porque o Senhor é um Deus bom, Senhor, Deus fiel, um Deus maravilhoso que cuida da gente, Senhor. Oh Deus, eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho, grandioso e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, que tempo especial nós tivemos agora de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora nós queremos te convidar a ouvir a mensagem do culto de hoje. Hoje nós recebemos com muita alegria o pastor Ialan Cavalcante, pastor da Igreja Congregacional de Alcântara, que fica lá no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele nos projetos Nilson Braga, e ele é um homem muito comprometido com missões, ama missões e se dedica muito a isso. E por isso nós há um tempo já queríamos convidar para falar como ser uma igreja relevante, mesmo depois de mais de 100 anos de existência. E em meio a toda essa questão do coronavírus, deu certo e ele vai poder ministrar hoje no culto. Nós estamos muito felizes, pastor, e queremos que o senhor fique à vontade no nosso meio e que o Senhor Jesus possa falar conosco hoje, continuar falando conosco através desse culto. Deus abençoe vocês. Olá, meus irmãos amados em Cristo. Que bênção poder estar falando com vocês aí hoje nessa transmissão. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Abundante graça, graça sobre graça. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. É um privilégio gigante para nós poder estar falando com vocês aqui nesse dia especial. E o nosso desejo é que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Então,
como está proposto, hoje nós vamos falar sobre uma igreja relevante. Eu queria que você pudesse concentrar todos os seus esforços, você pudesse abrir o seu coração hoje para essa mensagem que Deus vai certamente falar ao seu coração. Então, com muito prazer, nós queremos deixar para você aqui essa mensagem especial e eu lhe convido a que você possa abrir a Bíblia conosco. Nesse texto que nós vamos projetar aqui para vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 6, é onde nós vamos basear a nossa mensagem, essa oportunidade que Deus está dando para nós. Vamos ler, então, juntos esse texto. Eu quero ler com vocês, então, o que está escrito aqui. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha só que coisa linda que o texto está falando para nós aqui, né? No meio de muita prova de tribulação, olha só. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Muito bem, então eu quero compartilhar com vocês hoje aqui como seria uma igreja relevante. Como é que é uma igreja relevante? Como é que é uma igreja que está preocupada com essa parte de ser uma igreja relevante? Eu quero ressaltar para vocês aqui os 4 principais propósitos da Igreja de Jesus Cristo. E aí eu chamo você para essa observação especial aqui, que a igreja, o seu propósito central é adorar a Deus. Observe aqui comigo, né? Esse texto está falando de adorar a Deus. A igreja tem a missão de edificar pessoas. A igreja tem a missão da misericórdia ou da assistência às pessoas. E a igreja tem a missão de evangelizar. Se a igreja, meus amados irmãos, tem essa missão de evangelizar, se a igreja tem essa missão de misericórdia, se a igreja tem essa missão de edificar e adorar, eu chamo você para pensar como é que a gente pode ser uma igreja relevante. Há uns um ano e meio atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, nós participamos de um evento aqui no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional de Missões. E esse Encontro Nacional foi feita uma pesquisa com os congregacionais da UISCB e essa pesquisa veio como resultado para nós uma análise muito interessante, pesquisa feita com cerca de 100 igrejas congregacionais do Brasil, unidades diferenciadas de várias partes do Brasil, algumas delas campos missionários, muito poucos para fazer uma amostragem, mas a grande maioria praticamente 95%, a grande maioria desses números aí são de igrejas emancipadas,
e que deram a sua contribuição nessa pesquisa. Pastor, qual foi o resultado que nós pudemos apurar nessa pesquisa? O resultado que nós apuramos nessa pesquisa foi que ela apresentou pontos fortes e fracos. Eu não quero apresentar aqui com vocês hoje pontos fracos, eu quero só falar dos pontos fortes. E aí esses pontos fortes que foram abordados por essa pesquisa apresenta que a Igreja Congregacional no Brasil, aquelas que estão filiadas ao IECB, elas têm uma forte dependência da oração, ou seja, tudo quanto elas fazem, as igrejas fazem, elas sujeitam isso à oração, colocam isso diante de Deus em oração. Ela tem uma liderança que é muito dedicada àquilo que essa liderança faz, e isso é muito significativo. Também, uma coisa até que destaquei aí para vocês poderem ver, é que essa igreja ela tem forte fidelidade denominacional. Observem aqui, meus irmãos, nessa pesquisa que nós estamos apresentando aos irmãos, é que a igreja congregacional, a sua membresia, os seus pastores, a sua liderança, ela aponta que ela ama a denominação, que ela respeita a denominação e que eles não têm nenhum interesse em se desvincularem da denominação. Essa pesquisa apontou essa realidade. E o último ponto forte que foi apontado por essa pesquisa é que possui uma tradição e teologia profundamente arraigada nas Escrituras. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que o nosso credo, a nossa teologia está muito arraigada, é uma teologia forte, é uma teologia séria, é uma teologia equilibrada e também uma teologia muito praticada nesse meio das igrejas congregacionais. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo aqui, hoje, é para esse item forte fidelidade denominacional. Essa forte fidelidade denominacional, ela vai abordar, ao mesmo tempo que ela é para nós um ponto muito forte, ela poderá ser também para nós aquilo que vai nos destruir. Sabe aquela premissa que diz assim, aquilo que te fortalece é a mesma coisa que te destrói? Isso pode ser o nosso grave problema. Esse pode ser o nosso maior problema também, seja essa questão da forte fidelidade aos princípios denominacionais. E às vezes as pessoas estão confundindo doutrina bíblica com costume. Acho que a situação ela tem a ver e está muito ligada mais à forma do que à essência. Nós temos trabalhado muito essa questão e eu quero chamar a sua atenção aí, porque muitas vezes a gente está muito preso à forma e estamos esquecendo do que é principal, do que é essencial, do que é o princípio inegociável da nossa fé. Então, eu quero chamar você para você pensar junto comigo a partir de uma abordagem simples do nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente está muito preso a uma tradição, mas é uma tradição milenar e essa tradição tem nos castigado, essa tradição tem levado a gente para um caminho que na maioria das vezes é um caminho sem volta. Então eu chamo você aqui para pensar junto comigo o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo nesse mundo que está aqui à nossa volta. Eu vou chamar aqui alguns dados que foram apresentados pelo pastor Elias. Esses dados aqui, vocês podem perceber aqui muito claramente que isso nós estamos falando dos dados do mundo, mudanças que aconteceram no mundo. Reparem aqui, em 1994 chegou a internet no Brasil, ou teve a maior difusão da internet no Brasil. Em 2004 foi criado o Facebook, em 2005 foi criado o YouTube, em 2008 o Airbnb, que é aquele site ou a possibilidade de você fazer reservas em vários lugares, ou compartilhar casas, apartamentos
imóveis e oferecer hospedagem para pessoas compartilhada. 2009 veio o Uber, né, carros por aplicativo, né, transporte por aplicativo. Em 2009 o Bitcoin, que é a criptomoeda. E que isso tem sido muito difundido no mundo inteiro. Então, observem aqui essa evolução gigante que a gente está participando aqui. E aí, o pastor Elias ele chegou à seguinte conclusão. Nos últimos 40 anos, nós fizemos mais mudanças do que nos 400 anos anteriores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, necessariamente, que se, porventura, você tem 40 anos, para essa geração que está nascendo agora, é como que nós tivéssemos 400 anos. Eu, por exemplo, eu tenho 40 anos. Então, isso tudo que essa galerinha está pegando aqui, que vai entrando agora, essa turma que está chegando nesse momento, essa turma está pegando um mundo muito mais evoluído, um mundo imenso, um mundo que a gente não sabe, eles não têm ideia do que é isso. Eu, por exemplo, não sei se você aí do outro lado, mas eu, por exemplo, fiz curso de datilografia para aprender a teclar, né? Aí está uma máquina antiga de datilografia aí, parece-me, se eu não estou enganado, eu aprendi numa máquina parecida com essa daí. Depois é que eu fui ter acesso àquela máquina automatizada e tal, mas hoje a gente tem acesso a tudo na palma da mão por um smartphone. Você tem toda a sua história, ou você pode colocar tudo aqui na tela de um smartphone como esse aqui, e você tem tudo na sua mão. Porque a evolução foi gigante. Então, meus irmãos, se a gente está observando que esse mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo de grandes transformações, de grandes mudanças, a gente precisa acompanhar essas mudanças. A internet não é uma ferramenta do diabo. A internet, ela se torna do diabo por aquele que a usa e para o fim que usa. Tudo na vida a gente precisa encontrar um equilíbrio nas coisas que nós estamos vivendo e mencionando. Então, com a igreja do Senhor, para ela ser uma igreja relevante, ela precisa pensar nisso. Ela precisa pensar no seu contexto atual. Ela não pode viver apenas de um passado. Ela não pode estar vivendo desse passado. Ela não pode estar presa a esse passado. E uma igreja, para ela ser relevante, ela precisa pensar em muitas coisas. E aí, a partir daquele texto que nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 8, eu queria pensar aqui com você sobre os pilares de uma igreja relevante. Pastor Yalan, o que é que sustenta uma igreja relevante? Eu quero mostrar aqui para vocês o que é que sustenta uma igreja relevante. Essa igreja, ela é sustentada. Olha só, irmãos, vê se você consegue ver aí por esses 5 pilares significativos que é o sustento de uma igreja. Primeira coisa que eu chamo sua atenção aqui é para esse lance de ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que entende o seu propósito, a sua missão e a sua visão. Ela precisa também ser uma igreja leal à missão dada por Cristo. E a missão que Cristo deu à igreja é levar o amor de Deus ao próximo. Essa é a nossa missão. Nós temos que levar o amor de Deus ao próximo. A forma que nós vamos levar, a forma que nós vamos pregar. Por exemplo, irmãos, vocês estão nos assistindo hoje aqui pela internet. O culto, eu tenho certeza que o culto dessa igreja era um culto presencial, mas hoje nós estamos nos vendo aqui, estamos continuando a pregar o evangelho de uma forma diferente. Mas a essência, o essencial que é levar Cristo ao mundo, levar o amor de Deus ao mundo, continua o mesmo. Vocês estão percebendo que é possível a gente fazer a coisa diferente e usando o mesmo princípio?
O quinto pilar é a fidelidade bíblica. A palavra de Deus continua sendo a base de tudo. Ela não muda. A igreja, para ser relevante, ela não tem que mudar a sua base bíblica. Ela não tem que mudar a Bíblia. Ela pode mudar até a linguagem da Bíblia. Ela pode usar até outras linguagens que estão à disposição, mais modernas, com a comunicação mais entendível. Mas a palavra de Deus, na essência, ela não mudou. Ela continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O quarto pilar de uma igreja relevante é a sua sensibilidade cultural. A comunidade e os seus problemas são importantes para a igreja local. Então, o que está acontecendo à volta, o que acontece aí na sua rua, o que acontece aí no mercado, o que acontece na cidade, o que está acontecendo no seu estado, o que está acontecendo no Brasil, diz respeito à igreja. A igreja precisa ser sensível a essa atual situação. Ela pode ser relevante da sua maneira. Ela não tem que ser um Ctrl-C, Ctrl-V de uma outra igreja, mas ela pode ser a sua maneira e da sua forma. O quinto e último pilar de uma igreja relevante é uma ação transformadora. O que isso quer dizer? Ela transforma o indivíduo, certo? O indivíduo transforma a si mesmo para transformar outras pessoas que transformarão a igreja e a sociedade. Porque a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Estão me entendendo, irmãos? Eu acredito que a gente tem que pensar nisso. A gente precisa pensar nesse papel da igreja, nesse pilar da igreja como uma agência de transformação. E aí, como falei, a partir dos versículos 1 a 5 de 2 Coríntios, eu quero pensar em 6 sinais de uma igreja relevante. Já mostrei os pilares, agora eu quero mostrar os sinais de uma igreja relevante. Como é que esses sinais eles estão à nossa mostra? Como é que eles estão visíveis para nós? Acompanhe comigo aí esses sinais. O primeiro sinal é que Deus realiza feitos extraordinários. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Quando a gente lê aquele texto de Coríntios, a gente vê que a igreja estava acontecendo. Você pode ver aí na sua Bíblia, acompanhe comigo. Só um instantinho, minha página saiu aqui. Mas acompanhe comigo como é interessante a gente poder perceber que essa igreja era uma igreja que estava ativa, que estava uma igreja viva. Olha só a expressão. Ele estava Paulo escrevendo ali para aqueles irmãos, e na primeira parte, no primeiro versículo, ele diz assim: irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Olha, aqui Paulo estava apresentando uma ideia de algo extraordinário. Deus estava realizando feitos extraordinários. Eu quero que vocês saibam. Paulo estava dizendo para os coríntios: olha, na Macedônia, Deus está fazendo coisas tremendas. Essa igreja está sendo uma igreja relevante. Agora, isso, irmãos, não quer dizer que as forças ou a operação de milagres, eles venham da própria gente que integra a igreja. Não, não é isso. Mas é Deus. Olha, meus irmãos, é Deus quem opera os milagres. E a igreja reconhece essa ação de Deus na execução desses milagres extraordinários, porque isso vem plenamente de Deus. E a igreja encara como ela sendo apenas um canal pelo qual passam as bênçãos do Senhor. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa estar mais envolvido com isso. A gente precisa crer mais nisso. Sabe, meus irmãos, o segundo sinal de uma igreja relevante é a continuação desse texto, quando a Bíblia vai dizendo aqui no versículo 2, que porque no meio de muita prova de tribulação. Observem aqui, irmãos, que
sempre vão surgir tentativas para neutralizar as forças da igreja. Sempre vão surgir. Eles sempre vão estar presentes. Mas, meus irmãos, olha só o que é que o texto aqui diz. No meio de muita prova de tribulação. Muita prova de tribulação mesmo. E quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, há um grande enfrentamento de tribulações, de angústias, de perseguições. Mas uma igreja relevante, ela não desanima diante dos fatos que impõem angústias, perseguições. Ela não desanima porque ela continua firme. Ela está firme nos propósitos de servir ao Senhor. A igreja não pode desanimar. Nós não podemos parar. O terceiro aspecto, o terceiro sinal de uma igreja relevante é que ela é generosa mesmo tendo muitas necessidades. Olha só, essa igreja, das igrejas da Macedônia, das quais Paulo fala aqui em Coríntios, ele diz que mesmo no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Ela era uma igreja generosa, mesmo tendo necessidades. Isso traz para nós aqui uma forma muito interessante da gente pensar que não é por a gente ter muito ou pouco, ou não ter dinheiro, ou não ter recursos, ou não ter o que fazer, mas o que importa é aquilo que está dentro dos nossos corações, as intenções as quais nós estamos buscando. Sabe, irmãos? Porque aquela igreja era uma igreja que sabia em quem estava crendo. E sabia que o seu Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então pensa aí comigo. O sinal de uma igreja relevante, ela não tem a ver com o tanto de dinheiro que a igreja possui. Mas ela tem a ver com a disposição dessa igreja em ser generosa, em enfrentar os seus desafios. E a igreja precisa repensar essas ideias. Vai segurando aí. E eu quero passar aqui para você quarto sinal. É uma igreja relevante, ela tem iniciativa e cria as oportunidades para ser bênção. Lembra que eu disse que ela é generosa mesmo tendo muitas necessidades? É porque a igreja relevante, ela vai criar oportunidades para ser bênção. Ela não fica esperando o tempo bom ou o tempo que ela tiver condições de realizar. Não, ela dá as mãos, ela corre para o abraço, ela vai buscar as oportunidades, ela gera iniciativas, ela está ali buscando. Aí veja o que é que diz o versículo 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Observem aqui, meus irmãos, Paulo falando aos irmãos de Coríntios, ele diz que essa igreja da Macedônia era uma igreja que ela estava gerando oportunidades, ela estava criando, ela estava tendo iniciativas que fariam dessa igreja uma igreja relevante. Ela não estava parada no seu tempo, ela não estava assim, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não era assim. Ela estava gerando, criando oportunidades para ser uma igreja relevante. E aí você, como é que está a sua situação aí? Sabe? E os dois últimos aspectos que eu quero compartilhar com você aqui, os dois últimos sinais dessa igreja relevante, é que ela entende que é um privilégio ser participante da expansão do reino de Deus. E por isso ela está investindo nesse reino participativamente. Olha para mim aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Você só investe naquilo que você acredita. Se de repente a sua igreja tenha andado de mal a pior,
e de repente você não tem sido fiel na sua contribuição, no seu dízimo, na sua oferta, na sua participação, desculpa a minha sinceridade que eu vou dizer agora para você. Você não está acreditando. Você não está acreditando nem no poder de Deus e você não está acreditando no ministério da sua igreja. Você está dizendo indiretamente à igreja que você não acredita nela, que você não interessa. Desculpa, mas a verdade é essa. Que isso sirva de reflexão para você. Mas uma igreja que é relevante, ela investe. Ela investe. E a igreja sou eu e é você, meu irmão. E nós investimos na igreja porque nós acreditamos nela. Nós contribuímos com ela, nós estamos juntos com a igreja porque nós sabemos que ela é a igreja do Senhor e nós acreditamos no ministério que essa igreja desenvolve. Então, se você acredita, invista na sua igreja. Invista no reino. Invista porque essa igreja relevante, ela se sente privilegiada em participar da expansão do reino de Deus aqui na terra. Ela está investindo pesado. Qual é a sua face? Você está colocando o seu rosto naquilo ali? Você está olhando para aquilo ali? Você está olhando para a felicidade dos outros? O sexto e último sinal é uma igreja dependente do Senhor em todo o tempo. E ela está focada em agradar ao Todo-Poderoso. Olha, meus irmãos, no versículo 5, que é o último versículo desse texto, diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos. Paulo diz assim: olha, a gente até esperava que a igreja tivesse fazendo coisa boa. A gente até esperava. Mas olha só, eles não fizeram somente como nós esperávamos. Mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Era uma igreja que estava se colocando voluntariamente. Era um povo que estava ali fazendo a vontade de Deus de bom grado. Colocaram-se diante de Deus primeiro e depois vieram nos servir. Fizeram isso pela vontade de quererem servir a Deus. Fizeram isso porque eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. E qual é a sua condição hoje? Qual é a sua situação hoje? Então, é uma igreja dependente do Senhor em todo o tempo e está totalmente focada em agradar ao Todo-Poderoso. Meu amado irmão, que você possa pensar nessas verdades. E eu quero, caminhando aqui para o final, eu quero lhe dar alguns conselhos, se você me permite. Eu quero lhe dar alguns poucos conselhos aqui, caminhando para o final. Os conselhos relevantes para uma igreja relevante. Quais são esses conselhos? O que é que a gente pode dizer hoje aqui para você, meu irmão? A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje aqui é que você continue sendo igreja. Você não precisa mudar. Você não precisa querer mudar tudo na sua igreja. Você não precisa querer mudar todas as coisas de uma hora para outra. Não. Continue sendo igreja. Mas ao mesmo tempo que você deve continuar sendo igreja que adora, igreja que exerce misericórdia, igreja que edifica, igreja que evangeliza, você precisa revisar as suas estratégias. Como assim, pastor? Se lembra dos nossos pontos fortes? Estava lá, nos nossos pontos fortes, que é a nossa fidelidade denominacional. Sabe? Perceba, faça uma avaliação. Será que você não está supervalorizando a tradição em detrimento daquilo que é essencial, prioritário e principal? Será que de repente você não está faltando com Deus? Será que de repente você não está insistindo? Porque a vida toda nós fizemos assim. Meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você aqui, olhando bem dentro do seu olho, aqui. Não tente recuperar
aquilo que é irrecuperável. Há coisas, irmãos, que não tem como a gente recuperar, a gente está insistindo e a gente está carregando aquilo nas costas, mas aquilo está morto, já cheira mal. E aquilo está consumindo as nossas costas, e aquilo está consumindo a nossa vida inteira, porque nós estamos insistindo com alguma coisa que não deveríamos insistir mais. Talvez seja a hora de você jogar isso fora, você lançar isso fora. Então, não insista em recuperar aquilo que é irrecuperável. Lembre-se, as mudanças elas serão inevitáveis. Você precisa pensar nisso. Olha, a única coisa imutável é que sempre acontecerão mudanças. Já disse um grande pensador grego. Mas as mudanças elas são reais, elas são verdadeiras. Então, está na hora de você realmente revisar as suas estratégias. Você precisa repensar o que você está fazendo para alcançar pessoas. Talvez você esteja insistindo com uma coisa que aí na sua comunidade não dá certo, seu povo não recebe, não atenta. Então, seja sensível, mude aí as estratégias. Talvez esteja na hora de você descobrir, certo? Você precisa descobrir os seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes da sua igreja aí? O que é que a sua igreja faz de melhor? Quais são as iniciativas mais bem-sucedidas que já aconteceram aí na sua igreja? Potencialize seus pontos fortes. Se você observar aí meu slide, potencializar está maior. E pequenininho, numa frase só, reduza ou minimize seus pontos fracos. Não permite que a sua tradição ou seu tradicionalismo faça morrer o principal, que é a proclamação do evangelho através dessa igreja. Se essa igreja deixasse de existir hoje, pensa aí, se a sua comunidade de fé deixasse de existir hoje, as pessoas ao entorno dela sentiriam falta dessa igreja. Qual é a relevância que essa igreja tem para a comunidade? Qual é o olhar que essa comunidade tem para a igreja? Destaque e pense naquilo que você tem de melhor. Potencialize os seus pontos fortes e reduza ou minimize os seus pontos fracos. Você precisa aprender a crescer espiritualmente falando, você precisa aprender a crescer naquilo que você faz de melhor. Se é só uma coisa que você faz de melhor, faça essa aí mesma. Continue fazendo essa daí. A última, mais alguns conselhos e os últimos, e eu já estou terminando agora de verdade a minha parte final. Eu quero deixar esses 3 últimos conselhos para você aqui. Primeiro, dedique-se à oração para você encontrar as melhores opções para a sua igreja. Já que a nossa característica como igreja, né, a igreja congregacional, ela tem essa característica de ser uma igreja que é muito dedicada à oração. Já que nós somos essa igreja, então dedique-se à oração, certo? Para você encontrar as melhores opções para a sua igreja. Chama o povo para orar. Vamos buscar a Deus. Senhor, o que é que nós temos de melhor aqui e que nós podemos servir a nossa comunidade? E aí você vai orar a Deus e Deus vai mostrar para você o que é que você tem de melhor e o que você pode fazer de melhor para a sua comunidade, aí onde você está inserido. 4º lugar, tenha disposição e abertura para mudanças. As mudanças elas só vão acontecer se você tiver disposição. Se você tiver abertura para mudar. Se você não tiver abertura para mudar, sinto muito, mas tudo vai continuar do mesmo jeito ou pior. Mas a igreja relevante, ela se preocupa sempre em se contextualizar. Não queira ser uma pessoa atrasada de 400 anos, não. Seja uma pessoa antenada, atualizada, mas usando a essência, o pilar da palavra de Deus, sabe? E aí a gente pode fazer toda a diferença. Em último lugar, meu último conselho, faça a sua parte.
mas também facilite a parte dos outros. Não se concentre apenas na sua parte, mas faça com que ajuda a outros a executarem a sua parte também. O desejo profundo do meu coração nessa oportunidade é que vocês, meus irmãos, possam encontrar essas verdades e esses caminhos que nós estamos propondo para vocês. Desejo do fundo do meu coração que Deus possa abençoar cada um de vocês rica e abundantemente. Desejo do fundo do meu coração que a graça do Senhor seja continuadamente presente na vida de todos vocês. Que vocês possam encontrar esse maravilhoso caminho e fazerem toda a diferença. Aí eu estou deixando na tela para vocês os meus contatos, o meu Instagram, o meu Facebook, a minha fanpage, o meu e-mail. Se vocês quiserem fazer contatos comigo, se vocês quiserem saber pouco mais, alguma coisa, bater um papo comigo, tá certo? Podem aí acessar as nossas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Proponha no seu coração ser uma igreja relevante. Que Deus possa te abençoar ricamente. E eu quero terminar orando por você, orando por essa igreja, orando por esse povo de Deus. Grande abraço ao pastor, meu amigo. Que Deus possa te abençoar ricamente. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de poder falar com vocês. Eu quero também agradecer aí a Cíntia que fez o convite. Um beijo para você, Cíntia. Que Deus abençoe. Esperamos ver os irmãos aí nessas nossas redes sociais aí. Vocês podem nos acompanhar e vai ser um prazer imenso. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar sim. Senhor, nós queremos te adorar nessa ocasião, Pai, e queremos te agradecer, Senhor, o privilégio que o Senhor está nos dando de integrarmos a tua igreja, a igreja invisível, a igreja salva, a igreja remida. Senhor, e nós queremos pedir a tua graça, Senhor, para que nós possamos encontrar o caminho, ó Deus, de sermos uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença onde ela esteja plantada. Senhor, abençoa esta igreja, Senhor, abençoa o povo do Senhor que se reúne, que nós possamos estar, Senhor, prontos e preparados para, ó Deus, atingirmos os nossos objetivos e fazermos a tua vontade, Senhor. Fica conosco, dirige os nossos passos, guarda-nos e livra-nos, ó Deus, de todo mal. É assim que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Fique com Deus, um beijo no coração, que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Um grande abraço, Jesus te abençoe.